Reforço, o Wesley está no bid, pode estrear. O Cruzeiro, inclusive, anunciou os outros dois, né? O Lúcio Rodrigues, o João Costa. O Lúcio vai ser camisa 97. O João Costa aí veio para resenha completa, hein? O número 67. 67. Meu Deus. E o Wesley ainda tá para escolher o número. Tem uma chance de ser camisa 20. Tem que ver. Parece que ele tá em dúvida aí em dois números. Um deles é o 20. Vamos ver qual que ele vai escolher. Mas está no bid. O Cruzeiro vai colocar todos no bid até amanhã. E aí a gente pode ter novidades no domingo, diante do Mirassol, pelo menos ali na lista dos relacionados. Talvez o Wesley e Lúcio, os três, não acredito, mas vamos aguardar, né? Ainda tem sexta e sábado, hoje foi folga, apenas um trabalho aí para quem está no departamento médico. Mas, Tainara Amaral, fale um pouco mais sobre, até me estranhou, e parabenizar o jurídico, né? Porque a velocidade aí do nome inscrito no BID, transferência internacional e com a Arábia ainda, a gente sabe que o certificado de transferência internacional, o famoso ITC, às vezes demora, mas o jurídico do Cruzeiro trabalhando bem, né, Tainara? É isso, Wesley anunciado ontem, chegou e já está inscrito no BID. Acredito também que ele deve ir para o jogo domingo, né? Ele até comentou que está pronto, estava treinando forte, ele até deu uma ênfase nisso, que estava treinando forte, que está à disposição, até se mostrou ansioso para o jogo de semana que vem. Eu tô até curiosa para saber os jogadores que o Cruzeiro vai tirar da lista da Libertadores. São 50 inscritos, então tem uma galera lá, tem um pessoal que já saiu, Wallace, Matheus Cunha, então provavelmente devem ser essas opções que vão sair, né? O PEC não deve ser inscrito agora, se tudo der certo, o Cruzeiro avançando, ele deve ser inscrito na outra leva, né? Porque já são 5 reforços, não acredito que sejam 5 inscritos, né? Já que todos devem ser regularizados a tempo. A gente até trouxe a informação que o Cruzeiro tem até sexta para regularizar. Mas o Cruzeiro pode fazer uma inscrição provisória. Então, se não tiver com a documentação ok de todos, o Cruzeiro pode mandar essa documentação na segunda. Então, acredito que pro jogo contra o Flamengo vai estar tudo certo, né, Pedro? Eu imagino que todos os três estejam em condições de figurar como opções no banco contra o Flamengo. Até acho que contra o Mirassol também, acho que vai depender, assim, condições no que diz respeito ao documento, né, falando do jogo contra o Mirassol, mas acho que vai depender disso que o Samuca falou, treinamento ali, a gente tem 2 dias, eu confesso que seria legal ver já os três à disposição para quem sabe receberem ali seus primeiros minutos com a camisa do Cruzeiro no domingo, diante do torcedor no Mineirão. A gente provavelmente vai ter o Mineirão abarrotado, né, pelo horário, pela data comemorativa, né, Dia dos Pais, promoção que o Cruzeiro fez, mas eu destaco também isso que o Samuel levantou, a velocidade do jurídico do Cruzeiro, porque quando a gente fala de transferência com a Arábia, assim, dá sempre aquela preocupação, vai demorar documento, os caras vão postergar, fuso horário, vai falar que tem outro compromisso, principalmente agora que a Arábia tá assim, contratou uma superestrela essa temporada. Não gostei muito desse cara aqui não. Empresta para outro lugar e traz um outro. E aí, depois a gente resolve a situação do Wesley aqui. Mas tudo foi muito rápido. Tomara que o Wesley possa devolver ao Cruzeiro essa chance que o Cruzeiro está dando ao atleta, né? E ele falou sobre isso hoje lá no aeroporto, de recuperar o futebol dele. A gente sabe que ele acabou perdendo espaço no Al Nassr, foi para a Real Sociedad, não teve tantas oportunidades assim, né? Jogou apenas 5 jogos, se eu não me engano, só um deles como titular, assim, então teve pouquíssimos minutos. É um atleta muito talentoso, jovem ainda, 21 anos, mas que precisa recuperar seu futebol, como o próprio citou lá no aeroporto. Agora é aguardar mesmo, assim, ver esses jogadores dentro de campo, mas é legal ver o Cruzeiro ganhando corpo. Ontem o Samuca lá na transmissão tava que falava, né, vai chegando ponta, gente, vai chegando ponta, porque tem alguns nomes aí que a torcida já tá meio assim, não tô querendo mais ver essa galera não. Enquanto isso, tem uma turma ali que eu espero, eu vou falar isso todas as vezes, até ver como é que vai ser a lista de relacionados. Tomara que Kaique Kenji e Felipe Moraes não sejam os escolhidos para perder espaço. Tem outros nomes aí que podem perder. Eu acho, assim, ele é até da base. E pelo pouco que foi utilizado, eu acho que com essas chegadas vai acabar, assim, perdendo seu lugar ali no banco de reservas. Deve ser o Ryan Leles, né, Samuca? Acho que vai ser um dos que vai acabar cedendo espaço para a rapaziada que chegou agora. Pois é, para domingo, por exemplo, eu acho que o Wesley e o Lúcio, eles vão pro jogo. O João Costa, eu tenho dúvida. Chegou recente, é um atleta mais jovem, né? Assim, chega como um achado aí do scout do Cruzeiro, então talvez tenha que se adaptar um pouco mais ali ao que vai querer o Arthur Jorge, e o Wesley e Lúcio Rodrigues já estão mais habituados aí a futebol profissional, né? Tudo bem que o João Costa já vinha jogando aí no Al Ettifaq lá da Arábia há um tempo. Agora, o Lúcio e o Wesley, estando regularizados, eu, Samuel, levaria, e acho que o Arthur Jorge vai levar. Então, se a gente pegar a lista dos relacionados aí, do jogo agora, por exemplo, ele não vai ter o Matheus Henrique, né? Que cumpre suspensão. Não vai ter ainda o Neisser para voltar. Então, não tem nenhuma novidade. O Juan Gabriel acabou ficando fora
ontem. Esse aí acho que, infelizmente, vai demorar a ter chance agora. Talvez não tenha mais nessa sequência, ainda mais com esses jogadores regularizados. Mas da lista aqui, ó, o Felipe Moraes e o Kenji, eu acho que não saem da lista. E nem tem que sair, né? Então tem Marquinhos, Bruno Rodrigues e Ryan Leves. Se ele quiser relacionar os três, o Matheus Henrique já tá fora. Aí ele tem que escolher dois. Se ele relacionar dois, ele só vai ter que tirar um, né? Aí talvez seja até o Ryan Leves mesmo para domingo. Mas vamos ver. O fato é que ter mais opções ali no setor ofensivo, o Cruzeiro precisava e elas estão chegando aí. Claro que eu sei que o torcedor, eu queria o Brian Rodrigues, eu queria um investimento, mas a princípio temos essas aí, caras novas, que todo mundo já quer ver o mais rápido possível à disposição, né, Tainá? Eu vou ficar surpresa também se os garotos, o Felipe e o Kenji, ficarem fora, até porque eles estão sendo a primeira opção do Arthur Jorge, né? O Kenji tem sido titular, o Felipe tem sido a primeira opção dele ali para entrar, ele até foi titular também. Então acredito que eles não vão perder, acredito e espero que eles não vão perder espaço. Sobre o João Costa, que você comentou, que talvez tenham mais paciência com ele também não tem uma... no Brasil, ele jogou na base do Corinthians e do Palmeiras, mas ele foi estrear no profissional na Roma, né? Acho que ele fez 5 jogos lá, e depois foi para a Arábia. Então, tem que ter um pouco mais de paciência. E ele também estava na pré-temporada, então talvez fique mais para frente, né? Para ir testando ele aos poucos, né, Pedro? É isso, assim, é curioso que dos três, acho que o Wesley é o que tem um número de jogos na pré-temporada menor. Acho que o Lúcio jogou mais, o João jogou alguns também. Acho que o Wesley teve poucos minutos, ou nem sei se chegou a ter minutos na pré-temporada do Al Nassr, né? Ele fala sobre lá no aeroporto está treinando, mas eu tô com vocês. Acho que por uma questão de já conhecer mais o futebol brasileiro, Lúcio e Wesley acabam passando à frente do João Costa, e aí o Cruzeiro também, até para tirar um pouco talvez dessa pressão que foi criada não por conta do João em cima dele, o Cruzeiro pode dar uma segurada pensando aí nesses jogos, ou talvez surpreenda a gente, mas eu acho que os dois ali também já são apostas, óbvio, por serem jovens, por estarem precisando de recuperar seus respectivos ali tempo, né, o respectivo tempo de jogo para cada um, tanto o Lúcio quanto o Wesley, mas eles já são caras assim mais experimentados aqui, como você lembrou, né, Tainara? O Wesley com 16 anos já tinha jogado no profissional do Corinthians, o Lúcio muito jovem já tinha jogado no profissional lá no Uruguai e chegou também com pouca idade no Bahia e jogou. São duas equipes, Bahia e Corinthians, que tem bastante pressão de suas respectivas torcidas, então acho que isso pode pesar favoravelmente para eles já figurarem na lista para domingo, né? Claro que a gente ainda tem que esperar o Lúcio sair no bid amanhã, o Samuel até trouxe essa informação, muito provavelmente deve sair, assim, o departamento já deve estar agilizando. Agora, são jogadores que a gente quer ver o quanto antes, até para entender como esses caras vão chegar a encaixar na ideia de jogo do Arthur Jorge e torcendo, claro, para que eles possam ser úteis ao Cruzeiro, porque a gente conta muito com essa melhora no banco de reservas. Muito bem. O Wesley, eu acho que ele participou, viu, Pedro, de algum jogo treino lá, camisa 80, se não me engano. Eu acho que eu vi uma foto dele recente lá e ficou fora contra o Estrela Amadora porque foi quando a negociação evoluiu bem. E o Cruzeiro vai faturar quase 6 milhões de reais com um atleta que nem fazia parte do seu elenco. A Raposa acertou nas últimas horas o repasse em definitivo de Ian Lucas, volante de 23 anos de idade que atuava no Atlético. Ele foi vendido para o Alverca de Portugal. Operação fechada em 1 milhão de euros. Raposa ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Você vai se lembrar do Ian. Ele chegou para as categorias de base do Cruzeiro comprado na oportunidade da Ferroviária por 1 milhão de reais. Acontece que nunca conseguiu se firmar no time principal. Foram 29 jogos, entre idas e vindas de outros períodos de empréstimo. No Atlético vivia melhor momento da carreira. 27 jogos, 6 gols e 3 assistências, sendo 2 gols numa disputa de Copa do Brasil contra o Internacional. Jogador que, se destacar no futebol português, ainda vai garantir 20% do valor de uma venda futura para a Raposa. Bom negócio? Negócio baixo? Você acha que o Ian Lucas poderia ter mais oportunidades? Ou diante da concorrência que se estabeleceu no Cruzeiro, o melhor seria negociá-lo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E tem craque ignorado pelo futebol brasileiro fazendo sucesso na Major League Soccer. Nos últimos dias chegaram a especular que Evander, brasileiro de 28 anos de idade, revelado no Vasco e que hoje pertence ao Cincinnati, poderia virar reforço do Flamengo. Não é verdade. E aqui vem a curiosidade. O jogador que mais se aproxima dos números de Lionel Messi no futebol dos Estados Unidos tem sido completamente ignorado por Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e outros clubes brasileiros capazes de investir pesado. Só para você entender, o Evander tem, desde que se mudou para os Estados Unidos, 125 jogos, 60 gols e 51 assistências. Ou seja, o
cara tem 111 participações em gol em 125 jogos. Aí você deve estar pensando, pô, mas é Major League Soccer, Nicola. Pois é, mas o Almada jogava na Major League Soccer antes de vir para o Botafogo e arrebentar por aqui, com números inferiores ao do Evander. Quero contar que Lúcio Acosta, que hoje é um dos destaques do Fluminense, também jogava na Major League Soccer, com números inferiores. Até o Savarino, que já fez barulho por aqui, também passou com menos destaque pela Major League Soccer. Pois bem, na atual temporada, são 21 jogos, 12 gols e 11 assistências com a camisa do FC Cincinnati. 23 participações em gol em 21 jogos. Ele é o jogador com mais assistências e com mais participações em gol na temporada, à frente, inclusive, de Lionel Messi. Talvez você não se lembre, mas o Evander surge no Vasco, é vendido para o Midland e chega nos Estados Unidos em 2023, primeiro no Portland Timbers, depois no Cincinnati desde 2025, atleta avaliado em 16 milhões de euros. Estou para contar para vocês que se ele for contratado para jogar no Brasil, meio atacante, que veste a 10 e é capitão do seu time, seria titular absoluto em qualquer clube do Brasil. Quero falar sobre Gerson, meio atacante, contratado pelo Cruzeiro no início da temporada por incríveis 27 milhões de euros. Pois saibam que o Gerson tem direito a um salário no Cruzeiro, entre direitos de imagem, salário em carteira e luvas, superior a 3 milhões de reais. Sabe quantos gols o Gerson fez com a camisa do Cruzeiro? Foram 35 jogos e nenhum gol marcado, 4 assistências. Ainda assim, a fase do Gerson com a camisa do Cruzeiro é excelente. Por mais incrível que possa parecer, e embora os números desmintam, se você assistir ao Cruzeiro em campo vai perceber o quanto o Gerson é importante, participando no momento com e sem bola, com controle total e absoluto do meio-campo cruzeirense. Ele tem pisado menos na área adversária do que os demais integrantes de meio. Ontem, por exemplo, o Mateuzinho foi aquele que jogou mais atacando, inclusive foi do Mateuzinho o primeiro gol. Mas hoje só Gerson e Matheus Pereira são incontestáveis no meio-campo do Cruzeiro. Os demais todos vão se revezar. O Lucas Romero, o Mateuzinho, o Romero são jogadores importantes, mas que não têm cadeira cativa. O Gerson e o Matheus Pereira não saem do time e o Gerson tem jogado demais. Enorme capacidade física, contribuição com bola, contribuição sem bola, construção de jogo. Ele é aquele que mais troca passes na partida, com 95% de aproveitamento e acerto dos passes. Em geral, vários dos times que têm muita posse têm nos seus zagueiros aqueles que mais trocam passes, até porque os zagueiros ficam trocando passes de forma lateral. O Gerson participa do jogo da construção e tem 95% de acerto, 29 anos de idade, 14 jogos pela seleção e um gol. Você ainda acha que o Gerson pode voltar à seleção brasileira? E que nota você dá para o Gerson na atual temporada? Já uso o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião. E a pedida de Everton Cebolinha tem assustado clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, que vive os últimos meses vestindo a camisa do Fla. Cebolinha tem contrato só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado até aí, nenhuma novidade. Cebolinha já pode assinar pré-contrato e tem sido procurado por grandes clubes do Brasil. O Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são times que gostariam de contar com Everton Cebolinha num pré-contrato. Se assina um pré-contrato agora e conta com jogador sem custos em 2027. É aqui que vem o problema. Cebolinha ganha no Flamengo 1,5 milhão de reais por mês. Mas para se mudar para um clube brasileiro, ele quer ganhar mais. Ele quer a manutenção do atual salário, além de luva. Prêmio pela assinatura do contrato. E é isso que tem feito com que Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético adiem a negociação. Os clubes entendem que pagar até 1,5 milhão de reais já seria um valor alto. Se ainda tiver que pagar o pagamento, se ainda tiver que fazer o pagamento das luvas, torna o negócio praticamente inviável. Há tempo para o acerto. Afinal de contas, como eu disse, o pré-contrato pode ser assinado até 31 de dezembro. Embora, se aparecer um outro time do exterior interessado e disposto a pagar mais, acaba levando. Cebolinha prefere continuar no Brasil. Não há uma definição. E a pergunta que eu deixo para você, o Cebolinha caberia no seu clube? Qual seria o papel dele? De destaque, coadjuvante, protagonista? Seria um reforço importante? Até quanto dá para pagar pelo Everton Cebolinha? 1,5 milhão de reais por mês, mais 500 mil de luva? 1 milhão de luva? Estou falando por mês, já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema.